A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração, amém? Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo. Eu convido você também a estar conosco no Devocional da Manhã, onde estamos meditando nos Salmos, já estamos indo para a reta final. Mas, se Deus quiser, estaremos dando continuidade, com os devocionais, fazendo a meditação em outro livro que o Senhor irá colocar, no nosso coração. Amém? Aleluias! Deixe também aí a sua inscrição, o seu gostei, para fazer com que o nosso canal possa crescer e mais pessoas serem alcançadas pelo poder do Evangelho. E eu já deixo o meu muito obrigada a você e que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, hoje eu convido você a estar meditando comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus 8, versículos 23 até o 27. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Eu te peço, Pai, nessa hora, sabedoria do alto, para que eu possa transmitir a sua santa palavra. Peço-te também perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora eu possa ser instrumento do Senhor, instrumento de bênção, canal de bênção, em nome de Jesus. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, hoje nós temos essa passagem maravilhosa aqui no Evangelho de Mateus, onde, aleluia, acho que deu uma falhada aqui na gravação, os irmãos me perdoem, eu vou voltar aqui. Eu estava dizendo, que glórias a Deus que hoje nós temos essa passagem aqui maravilhosa, do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias, onde vem o quê? Trazendo um fortalecimento, irmãos, para a nossa fé. Aqui nós vemos, que os discípulos estavam numa embarcação, num barco, e Jesus também entrou nesse barco, aleluias. Aliás, Jesus entrou antes, e os discípulos o seguiram. Olha só o que diz o verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Glória a Deus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aleluias, Eu creio que o nosso Senhor devia, estar bem cansado, Aleluias, A gente sabe quanto que Jesus fazia a obra, a obra dele, a obra de Deus Pai, aqui nessa terra. Aleluias, e com certeza, irmãos, ele estava ali recostado e acabou dormindo, e trazendo para a nossa vida. Nós também, irmãos, quantas vezes, nós que somos seguidores de Jesus, que o seguimos, assim como os discípulos ali o seguiram, nós também atravessamos tempestades, Quantas vezes, aleluias, durante a nossa vida não vêm as lutas, as tribulações, mas e muitas vezes é porque seguimos a Jesus, Aqui diz, que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então, por nós estarmos, num barco onde Jesus se encontra, vem as lutas, as tempestades, as dificuldades, aleluias, mas só, irmãos, que
nós estamos num barco abençoado, num barco onde Jesus está nele. E foi o que aconteceu ali com os discípulos. Eles não sabiam que teriam que passar por aquela tempestade tão grande. E o mestre estava o quê? Dormindo. E às vezes, irmãos, a gente está também no meio de uma tempestade, né, de tribulações, né? Muitas vezes a gente se encontra numa situação de enfermidade, onde a gente acha que está sozinho. Eu mesmo já passei, irmãos, por situações como essa, né? Eu creio que você aí também já passou ou está passando agora. E a gente, num dado momento, né, em meio àquela situação tão terrível, né, onde às vezes a gente se encontra internado num hospital sozinho, longe de todos os nossos familiares, né, dos nossos amigos, irmãos, e a gente acha que está sozinho, irmãos, mas a gente não está. Jesus está no barco conosco. Jesus está conosco ali no meio daquela tempestade. A única coisa que ele está querendo, né, esperando, é que nós o acordemos, aleluias, que nós o balancemos e clamemos a ele, mestre, socorro, assim como esses discípulos fizeram. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, salva-nos que perecemos. Então, meu irmão, minha irmã, de repente você está aí, olha, nessa situação, né, nesse barco, onde você está no meio de uma tempestade. Acorda o mestre, ele está aí com você, ele está aí do seu lado. Olha com os olhos da fé, aleluias, Jesus está aí no seu barco. Você está passando por essa tempestade porque você é um seguidor dele, você é um discípulo dele. Aleluias! E essa tempestade vai vir, meu irmão, para te fazer mais forte, para fazer com que você, aleluias, né, tenha mais paciência, como diz a palavra do Senhor, para nós nos alegrarmos nas tribulações, porque elas produzem em nós paciência. Diz lá em Romanos capítulo 5, a paciência vai produzir a experiência. E a experiência é a esperança, da qual não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meus irmãos, as lutas vêm, as tempestades vêm para nos fazer, com certeza, cada vez mais próximo de Jesus, cada vez mais próximo de Deus. Não é para nos castigar, mas é para nos fazer, aleluias, ter experiências com Deus e podermos depois glorificarmos o teu santo nome. Assim como hoje eu posso aqui dizer para você, aleluias, né, que nas tempestades que eu já atravessei nessa vida, o Senhor, aleluias, me deu vitória. Eu tive que passar por aquela tempestade para que eu pudesse me aproximar mais do Senhor e hoje estar aqui contando para você o meu testemunho. Aleluias, né, irmãos? No ano de 2020, né, no final do ano de 2020, eu passei por uma grande tempestade, onde eu fui acometida, né, com o Covid-19. E ali eu fui internada. E por um mês, irmãos, eu fiquei internada, né? Por 15 dias eu fiquei entre a vida e a morte. Mas depois, aleluias, o Senhor foi apaziguando aquela tempestade, foi apaziguando, apaziguando e me deu vitória e me curou, irmãos. Então isso é motivo de eu nunca esquecer de glorificar o nome santo dele, nome do nosso Senhor maravilhoso. É Ele que me deu vitória, é Ele que me trouxe a vida novamente. Os irmãos sabem como que foi terrível aquela situação, quantas vidas se perderam. Mas o Senhor me deu mais uma oportunidade, irmãos, para poder estar aqui falando, né, do amor dEle, pregando a palavra dEle. Então, se você está aí nesse momento, né, atravessando uma tempestade, assim como eu atravessei, e não foi só essa, eu já atravessei outras, mas o Senhor me trouxe, né, aleluias, de volta ali, olha, à praia,
né? E me tirou ali do meio daquela água turbulenta e me trouxe de volta, irmãos. Então, da mesma forma, se você confiar no Senhor, confiar que Ele está aí no seu barco, Ele vai te trazer de volta, Ele vai fazer com que passe essa tempestade. Creia nele, meus irmãos. Assim, olha, os discípulos clamaram, né, por Ele, balançaram Jesus, despertaram. E então Jesus lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluias, glórias a Deus. Então, fica com essa palavra, né? O que o mestre quer é que você o acorde. Acorda o mestre aí, clama a ele, peça a ele ajuda e coloque a sua fé em ação, porque o que ele falou para aqueles homens naquele momento foi: Por que temeis, homens de pequena fé? Aqueles homens já estavam andando com Cristo há anos, irmãos, e ainda assim, né, estavam com medo. Porque somos falhos mesmo, né, irmãos? Somos imperfeitos, mas vamos nos lembrar disso. Por que temeis, homens de pequena fé? Vamos colocar nossa fé em ação, sabendo que Jesus está no nosso barco. No versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluias, glória a Deus. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você receba essa palavra, né, de vitória para a sua vida, que você pode estar no meio dessa tempestade, mas Jesus está aí com você nesse barco. Basta você o despertar. Amém? Glórias a Deus. E nesse momento eu convido você a estar fazendo a oração da fé juntamente comigo, colocando a sua fé em ação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento maravilhoso onde ouvimos a palavra do Senhor, eu lhe peço nessa hora, Pai, que o Senhor visite cada coração, Senhor, trazendo, meu Deus, aleluias, fé, meu Pai, que cada um que ouviu essa palavra possa ter sido despertado, Pai, para despertar o Senhor, para clamar ao Senhor, meu Deus, rogando pela sua vitória, Senhor. Ó Deus, abençoe, meu Deus, a todos os ouvintes, que o Senhor visite, meu Pai. Ó Deus, os nossos irmãos que se encontram enfermos nessa hora, Pai, que muitas vezes se encontram desesperados, já sem esperança, ó Deus, achando que vão perecer, mas que o Senhor renove a fé nessa noite, que o Senhor traga esperança novamente, que o Senhor traga cura, Pai, para aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Pai, o Senhor conhece o que se passa no meu coração e nesse momento eu estou entregando, Pai, cada pedido de oração, meu Deus, que tem sido colocado aí nos comentários. Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada um. Eu não vou citar os nomes, porque o Senhor sabe de quem, meu Pai, eu estou nesse momento elevando o meu pensamento, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida do nosso irmão que está com uma enfermidade, Senhor. Pai querido, que para o homem é difícil, mas para o Senhor, meu Deus, nada é impossível. Todo poder está em suas mãos e eu clamo a Ti nessa hora, pedindo por esse irmão, pelas suas filhas, Pai, e também por todos que têm colocado aí o seu pedido de oração, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite cada hospital, cada presídio, Senhor, cada orfanato, cada asilo, cada pessoa que se encontra caída na rua nessa hora, acorrentado, meu Pai, pelos vícios, que haja libertação, meu Deus, em nome de Jesus, que haja salvação. Pai querido, repreende toda obra maligna contra a nossa vida, contra a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus querido, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigada pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nós te louvamos e bendizemos por tudo. Glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família e até amanhã de manhã, se Deus assim permitir. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus.